Há um ano, no dia 22 de junho de 2025, São João Batista perdia um de seus filhos. Morria o ex-prefeito Jair Sebastião de Amorim, o Nonga, como era conhecido. Um ano se passou, mas um grande legado ficou. Um político exemplar. Foi vereador de 1977 a 1982, vice-prefeito de 1993 a 1996 e prefeito municipal nas gestões de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004. Também trabalhou como assessor na Casa Civil do Estado de 1988 a 1990 e secretário da Regional de Brusque de 2005 a 2009 e gerente da Fátima entre 2009 e 2014. E em agosto de 2021 a maio de 2022, ele voltou à prefeitura como chefe de gabinete. Nonga amava a cidade, o verdadeiro guardião da história do município e de pessoas que viveram aqui e que passaram por São João. Ele guardava na sua memória lembranças, casos e gostava de contar, relembrar, se emocionava e emocionava com seus contos e casos que agora ficaram na lembrança de quem conheceu o Nonga. Eu vou te contar um fato que a tua avó morreu ali onde tem o salgadinho do Kiko. Morou um senhor ali muito alto, 1,90 m, mas era um senhor mulato. Ele tinha calos nos pés, assim, ele andava meio pausadamente, com um espaço muito distante. E de repente ele morreu. Vamos enterrar, mas naquele tempo tinha que carregar o defunto, o caixão, no muque. Não tinha carro, não tinha carroça, não tinha essas coisas, tinha que vir no muque. E tinha que vir na igreja. E aí marcaram para as 10 horas da manhã, não apareceu ninguém. Aí chegou às 2 horas da tarde, a tua avó e mais umas senhoras ali da igreja, arrumaram 2 cadeiras de palha e vieram com ele. Eu lembro que andaram uns 50 metros, 60, na frente do Patrício Teixeira Brasil, eles botaram o caixão na beirada, assim, nas 2 cadeiras, e aliviaram. E vieram andando. Quando chegou ali onde é o bar do seu Tininho... Lembrando ali, que nessa época os homens todos estavam na usina, né? Trabalhando, na claro. Usina. E aí tinha um boteco que era do seu Anjo Gasperi. Era lá da Sorocaba, o homem falava alto, italiano. E ali tinha a turminha da cachaça, já era 2 e pouco. Aí estava o Osmar, estava o falecido Leleco, o falecido Osmar, o falecido Alcido Pintado. E aí viram aquela marafunda da mulher, associaram a ela e vieram. E vieram até na igreja. Estrambulharam e vieram. Moral da história. A hora que chegaram no cemitério já estava escurecendo. Era 5h30, 5 horas, quase 6 horas da tarde, o seu Natal, para enterrar o seu Natal. Então são fatos que ocorreram e a gente sabia quando era criança. Isso deve fazer 50 e poucos anos, quase 60 anos. Um ano depois, eu voltei em sua casa para recordar. Bom, pessoal, nós voltamos aqui na casa da Vera Lúcia Peixer de Amorim, a Vera do Nonga, como é conhecida, ex-vereadora, para falar sobre um ano da morte do Nonga, que completa nesta segunda-feira. Né? É 1 ano que ele morreu. Um ano, né? Eu primeiro quero começar a falar sobre o nosso namoro. Eu conheci o Nonga na escola, mas ele... É difícil, né, Vera? Foram Difícil. quase 50 anos juntos, né? Ia fazer 50 anos, dia 28 de fevereiro. Aí ele diz que eu vinha de Tigipió, de ônibus, desembarcava lá embaixo, na rodoviária que era lá no Maneca ali. Uhum. E nós vinha de pé, e nós vinha por cima. E eu passava numa curva, e nessa curva tinha uma casa que era do pai do João, e eles moravam ali. E ele disse que vinha ali na esquininha para me ver passar. E aí ele resolveu estudar também, e eu fui para a noite e ele foi estudar também, fazer a 5ª série, que é a 8ª eu fiz em Tigipió. Uhum. Aí deu um tempo, uns 6 meses, nós começamos a namorar.
aí casamos. E o Nonga, ele dizia que ele sabia o que era o sabor da fome, que ele passou muita fome. Olha, quem nasceu na rua Jorge Lacerda, e aqui eu vou te contar um fato de suma importância, que eu sou filho de um operário da usina, sapateiro. Eu ia completar 13 anos, perdi. Eu nasci aqui onde moro hoje, aqui, em uma casa ali na frente. Eu tinha 2 anos e 15 dias quando a minha mãe faleceu. Então fiquei órfão de mãe, fui criado com madrasta. Meu pai se juntou-se com uma outra senhora e nós fomos morar na Jorge Lacerda, que antigamente era chamada Farroupilha. Nós morávamos ali mais ou menos no lado da Igreja Jeová hoje. Me criei ali. Com dificuldade. Meu pai era operário da usina, para não dizer que era escravo da usina, porque naquele tempo a usina trabalhava das 6 às 6 no reparo e do meio-dia à meia-noite, 2 turnos, 12 horas. E ganhava 10% de hora extra. Então era uma escravidão branca. Eles acham que escravidão só foi com uma pessoa de cor. Não, houve escravidão branca e ainda existe no Brasil escravidão branca. Quando ele nasceu, logo depois a mãe dele ficou grávida, ele tinha 2 anos e a mãe dele morreu de parto. Coincidentemente, ela morreu no mesmo mês que ele morreu. Ela morreu antes dele. E aí a mãe dele previu a morte dela. Ela dizia que ia morrer. E ela queria que era a comadre dela, ficasse com a Renata, cuidasse da Renata, ficasse com ela, adotasse a Renata. E a Dona Maria dizia, a Dona Maria do seu Paulo Ferreira, o nome contava. Aí a Dona Maria, quando chegou um dia, disse, tá bom, se é que tu vai morrer, então eu fico com a tua filha. Aí ela foi criada ali. E ele ficou 2 anos, ele ficou órfão, com 2 anos de idade. Aí ele passou muita dificuldade, porque criado por madrasta, a madrasta dele era muito ruim. Tu vê que ele com 7 anos ele cortava de machado. Ele disse que cortou o pé um dia e ainda apanhou uma surra. Pra tu ver. Brincar na rua, jogar uma bola que ele gostava de jogar, nem pensar. Passava pano na casa, passava cera, tinha que fazer todo o serviço da casa, todo o serviço doméstico. Passou muito trabalho, né? Então, família muito pobre, aos 3º ano primário, a minha madrasta me tirou da escola e me botou a trabalhar de sapateiro no Calçados Márcia. Na subida da Padre Januário, num prédio da Dona Dica, que era a avó do Bola Bola, ali eu comecei de sapateiro dia 25 de fevereiro de 1963. Eu ia fazer 13 anos quando comecei a trabalhar de sapateiro. Ele com 13 anos ele foi aprender sapateiro. Trabalhou 3 meses de graça. Quando fez 1 ano, ele era o sapateiro mais bem pago da fábrica. Olha só. Pessoa dedicada, uma pessoa... Meu Deus, o Nonga não existia, não tinha. E aí ele começou a trabalhar e não pôde mais estudar. Então foi onde que ele foi estudar de adulto já, já com 20 e poucos anos. Foi fazer o primeiro e fez o 2º grau depois também. Ele não completou o 2º grau porque ele se elegeu vereador. E na época tinha reunião na Câmara 2 vezes por semana, segunda e sexta, ou segunda e quinta, se eu não me engano. E aí ele teve que desistir do 2º grau, ele chegou até a fazer o começo do 2º ano do 2º grau, mas depois ele fez o 2º grau nessa escola de adulto, que eu esqueço o nome. Aí ele fez ali, ele era com cartilha, ele trazia para casa, estudava, depois prestava a prova, ele fez o 2º grau. E a maior paixão dele é que ele não pôde fazer uma faculdade. Porque se o Nonga tem uma faculdade, não tinha para ninguém, né? E aí ele elegeu-se vereador, depois ele foi candidato a prefeito, perdeu. Eram 3 vice. O Mano, que era o Francisco Peixe, que depois foi secretário dele. Se eu não me engano, o seu Valmor e o Zé Luiz Puel, irmão do seu Abílio. Aí ele perdeu.
Depois ele, para poder se eleger, ele fez uma composição com o Gilberto. Ele foi vice do Gilberto, aí eles ganharam a eleição. Aí o Gilberto não podia ser candidato, que era só uma vez que podia ser candidato. Aí ele foi candidato de vice, ele foi candidato a prefeito. O Aurino foi vice dele, o Aurino, pai do Mário. Pai do Mário Teixeira, né? Coisa querida, aquele menino, né? Aquele menino, eu amo ele. E aí depois ele se candidatou de novo. Foi a reeleição. Na época do Gilberto, ele ganhou com 60 votos. E depois ele ganhou com folga, com mais de 2.000 votos. A reeleição dele. E ele administrou com mãos de ferro, né? O Nonga era uma pessoa muito centrada, ele era duro, ele era amoroso, mas ele era duro. O Nonga administrou São João Batista com mão de ferro. E com muita dificuldade, né? Porque recurso nada, Aí ele batia de porta em porta nos ministérios, nos gabinetes dos deputados federal e estadual, atrás de recursos. Naquela época era mais difícil, né? Era mais difícil, mas ele conseguia. Ele chegou até a trazer R$1 milhão. Ele era prefeito, trouxe R$1 milhão para o calçado de São João Batista. Para aperfeiçoar o calçado, que era tudo muito rústico, muito rudimentar, entendeu? Muito difícil. E ele trouxe através do Sebrae R$1 milhão. Na época, tu vê isso faz 20 anos, vê o dinheirão que era. Eles compraram Cadicam, compraram uma opção de coisa que eles não sabiam nem o que era. Nonga, na agricultura, quando foi prefeito, ele trouxe todo o maquinário que foi preciso para o agricultor trabalhar. Eles não sabiam o que era um alicate de capar. Eles não sabiam o que era um cilindro de oxigênio. Não sabiam o que era nada. Ele fez muita coisa. Na educação, ele foi uma coisa fora de série. Ele criou as Olimpíadas de bairro, esse jogo do saber, isso aí foi ele que criou. Hoje o menino lá da rádio, ele dá continuidade, mas foi o Nonga. Ele criou, quando dava o aniversário de São João, ele trazia banda de fora, ele tinha uma das bandas mais bem formadas com as crianças aqui em São João. Ele foi uma coisa fora de série. Para mim, citar, nomear as obras que ele fez, só se eu tivesse escrito, mas eu não estava preparada para isso. Então vamos deixar assim, na administração dele. A agricultura, ele botou água no interior, ele fez redes na Arataca, Tijipió, Colônia. Ele foi uma coisa assim, fenomenal, Nonga era. É difícil para mim eu estar elogiando ele, que eu sou esposa dele, mas é uma verdade. Ele, como pai de família, ele era duro para os filhos. Ele não dava arrego para os filhos, não. Ele não dava nada de mão beijada. Eu não, eu já sou mão aberta, eu já sou de idade. Ele não. Ele era na rédea curta, ele era para os filhos. Mas ele amava muito os filhos. Ele educava, ele era um bom educador, o Nonga, uma pessoa que sabia ser rígido, sabia ser amoroso na hora precisa. E é assim, querido, a vida dele foi essa. Ele foi secretário de Estado na época foi secretário de gabinete na época do Pedro Ivo Campos, que o Pedro Ivo era governador. Ele foi secretário de Estado aqui na SDR, ele era diretor da SDR. Ele foi diretor da Fátima, que hoje não é Fátima, é outro nome, que eu não me lembro também.
O Noga, ele exerceu vários cargos dentro da esfera estadual. Ele era uma pessoa reconhecida pelo PMDB estadual, pela cúpula do PMDB. Ele andava atrás do PMDB, ele correu. Ele formou o PMDB em São João Batista. Tá? O PMDB era o que era por causa do Noga. Tá? E depois, quando ele quis ser candidato, ele quis primeiro ser presidente do PMDB, que o PMDB estava à revelia, não tem? Não deixaram. Ele viu cochicho dali, cochicho daqui, cochicho de lá, foi onde que ele apoiou o Aderbal. Tem gente que não perdoa o Noga por isso, mas eles não sabem o que é uma mágoa, o que é uma dor. E depois ele quis ser candidato a vereador agora na última Eu vim conversar eleição. com ele antes disso aí, né? Dava a ver que ele queria fazer alguma coisa, né? Ele tinha muita coisa para fazer. Ele queria criar uma espécie de uma secretaria. Só que para ser candidato ele teve que sair do partido. Ele teve que sair do partido. Como é que ele ficou saindo do partido que ele ajudou a criar? Saiu, pois é. Agora tu vê a mágoa que esse homem morreu. Ele tinha uma mágoa do PMDB que tu nem sabes. Não é o PMDB, não são todos, entendeu? Mas é a cúpula do PMDB ali, que estava um ninho aquilo ali, sabe? Tanto é que hoje o PMDB acabou São João. O PMDB está na mão de uma pessoa que não é de São João Batista, uma pessoa estranha, que não conhece o nosso povo, não conhece a nossa gente, não conhece nem a história do PMDB de São João Batista. Isso é um desabafo que eu faço. E assim, são coisas assim que a gente pode nomear, são várias, mas eu estou despreparada. E a última coisa dele foi a eleição que ele não ganhou, né? Não se elegeu, se ele vai pelo PMDB, ele tinha se Como é que elegido. estava ele? Ele estava querendo fazer alguma coisa pelo município? Ele queria voltar, né? Ele queria. Ele tinha duas coisas que ele... Uma era criar uma espécie de um consultório, de uma clínica para tratar os autistas, essas pessoas que têm aspecto autista, essas crianças, porque tem criança que não é atendida, tem pais que ainda pode levar para Brusque, levar para Florianópolis, mas tem gente que não pode. E como é que fica essas crianças sem educação? Numa escola junto com outras crianças que não são iguais a eles. Essas crianças têm que ter um grau, um estudo junto separado. Ele até pode, no meio período, para se socializar, para se envolver no meio, ele até pode, meio período, ir para a escola normal. Mas ele tem que ter uma escola especial. E a outra coisa é no cemitério. Ele já tinha até conversado com o padre nosso aqui. Ele ia arranjar recurso para comprar lá no Fernandes. Eu não sei direito, ele explicava, ele conhece tudo, ele conhecia São João com a palma da mão, né? Mas eu não sei direito onde é que é. É ali que é dos padres, não sei onde é que é. Eu acho que é para trás da igreja ali. Ô Vera, como é que foi? Ele tentou e não conseguiu, né? Como é que ficou o Noga? Por dentro? E depois, após, perdeu a eleição. Ele até não transparecia, mas eu conhecia ele. Eu sei que ele sentiu. Que entristeceu bastante ele, né? Hã? Ficou muito triste. Muito, né? muito. Ele foi para o hospital sozinho, não quis que eu fosse junto, foi para Zambuja. Eu disse, Noga, por que tu não vai para Florianópolis? Porque na Covid ele quase morreu. Sim. Mas ele sobreviveu, porque ele estava num bom hospital. Tinha uma médica que era um espetáculo, a médica que tratou dele. E ele sobreviveu, ele não morreu. E aquilo ali, ele não achava que era tão grave, entendesse? Aí estourou um divertículo, e aí aquela inflamação, aquela bactéria, ela espalhou-se pelo intestino. Aí eles fizeram uma cirurgia bem sucedida,
limparam o intestino dele todo, ficou ótimo. Ele teve uns 30 dias assim, bom. Ele conversava, ligava para as pessoas. Ele até dava bronca, deu uma bronca na Isabela um dia. E de repente ele começou a dar mais infecção em outros órgãos. Primeiro foi no pulmão. Aí eles limparam o pulmão dele. Depois deu outra infecção no intestino, de novo. Aí do intestino foi para o rim e aí eles não deram mais jeito. Só que lá no hospital, eu já trabalhei em hospital, eu não sou formada, não sou enfermeira formada, mas eu tenho a atendente de enfermagem. Eu trabalhei no hospital, fui uma das primeiras enfermeiras de São João. Ele estava bem, mas só que lá, eu que entendo um pouco de enfermagem, a sujeira naquele quarto, tudo novo e tudo numa sujeira. A moça vinha assim, passava pelo coisa. O coisa do banheiro estava dessa altura, da altura da pia. O lixeiro do banheiro, a sujeira. E eles, quando faziam o curativo, a gente faz o curativo, no corte primeiro a gente limpa e depois pôs em redor. Tu não pode misturar ali ao lado do coisa que é contaminado com o corte. E eles passavam assim aquele coisa. Um dia eu reclamei, aí o rapazinho disse para mim, quem sabe do meu serviço sou eu. Tá, não tinha mais nada. Aí a fisioterapeuta veio, ele estava entubado. Outra coisa que eles não podiam era ter entubado ele. Tem o Dr. Jonas de Brusque, ele é casado com uma prima minha. Ele é médico e ele trabalhou muitos anos na Zambuja. E ele disse que a primeira coisa que ele já faz é entubar. E não pode entubar, que entuba aquilo ali já infecciona, já entra um monte de coisa. Veio uma fisioterapeuta e deu gelatina para ele entubado. Não pode nem dar água. Ele estava com a cuidadora, eu cheguei lá, aquilo ali tudo vermelho ali, eu perguntei para a cuidadora, o que é isso? A moça deu gelatina para ele. Dali ele começou com uma infecção no pulmão que não teve mais jeito, não teve mais volta. Aí passou para o rim, aí eles mandaram ele para Timbó, eles desovaram ele em Timbó, lá no IAS, um hospital ótimo. E aí levaram ele para lá, ele teve 29 dias lá, mas ele já chegou morto lá. Não teve mais recurso, não teve mais jeito, ele morreu. Aí no dia do sepultamento dele, o Dr. Jonas esteve aqui e ainda reiterou. Disse que eles não podiam ter... O erro deles no começo foi entubar eles sem necessidade. Ali foi o erro deles, que ali entra um monte de coisa naquele tubo e a pessoa dá infecção pulmonar e aí do pulmão passa para outros órgãos. E aí morreu meu marido. Como é que é esse período aí, sem o Nunga? Meu Deus, é horror. É um horror. A falta dele é tanta, a saudade é tanta, é tanta. Ele era meu companheiro, ele andava comigo por tudo quanto era lugar. Ele que me levava no mercado, me levava na costureira, me levava na lavação. Ele que andava comigo, querido. Sempre alegre, uma pessoa que gostava de falar de Deus, hein? Ele é. Uma pessoa que gostava de conversar. E ele aceitou Jesus, tá? Ele aceitou Jesus antes, bem antes, fazia uns 3 anos já. Sim. Foi uma pessoa que foi um milagre isso aí da TI, né? Foi um milagre, né? Foi. Aquilo aproximou ele de Deus, né? Mais ainda. Mais ainda, né? Mais ainda. O Nonga, ele pregava muita palavra. Ele era muito verdadeiro, entendeu? Ele questionava os pregadores, os pastores, muita coisa, sabe? Mas ele ia fundo para saber direito o que era aquilo que ele estava lendo, que ele estava vendo. E ele era muito profundo nas coisas. Uma pessoa que gosta de contar os causos aqui da Meu cidade. Deus, eu acho que muitas das histórias de São João Batista se apagou agora com a morte do Nonga. Ele tinha aquilo na cabeça, né? Histórias apagou que já se porque, foram. e nem eu não sei contar. Né? Ele sabe onde é que mora o fulano, o ciclano, filho de quem, neto de quem. Conta casinha por casinha. Era sempre bem recebido, eu diria, né? Andava de a pé pela cidade. O Nonga é.
O Nonga, ele ia para a prefeitura, ele ia de pé, encontrando as pessoas e conversando com as pessoas. O gabinete dele, ele atendia por trás. A porta era aberta e o portão ali da garagem, ali do pátio, era aberto e as pessoas entravam ali por trás para conversar com ele. Porque muitas vezes o secretário, que era o Jamir na época, barrava, entendeu? Não conhecia, e ele conhecia todo mundo. Ele atendia todo mundo, ele não tinha, ele brincava com todo mundo. O Nonga era uma pessoa fenomenal, ele era. Foram 50 anos bem... Foi 50 anos de casamento. Tanto é que durou, né? O casamento não dura assim tanto. Principalmente hoje, né? Hoje a mulher ela é mais independente. Não sei se é por isso que eu também era independente. Eu sempre trabalhei. Mas é assim, primeiro a gente tem que olhar que a educação dos filhos tem que ser feita pelos dois. A falta de um pai ou de uma mãe para um filho é muito triste. A gente não deve se separar por causa dos filhos. A gente brigava, mas daqui a pouco eu não sabia ficar de mal com ele. Eu já dava um jeito de conversar com ele. E ele também, já estava doidinho para falar comigo. É uma vida junto, né? É uma vida. Eu passei muito mais tempo com ele do que com meu pai e com a minha mãe. Eu casei com 21 anos e eu vivi 50 anos com ele. Esse ano aí, completando um ano hoje. É muito triste, né? É muita falta dele. Sinto muita falta do Nonga. Muita falta. Eu vim aqui na casa, antes dele se candidatar ali nessa última vez. Ele contou, ele estava bem animado que ele ia entrar na política. Ele gostava. Ele é assim, ele lia uma coisa, ele não esquecia. Ele escutava o jornal, ele não esquecia, ele sabia. Daqui a pouco ele estava discutindo com outras pessoas. Ele é anti-Bolsonaro. E ele era ferrenho. Tu vê que nós não somos PT, nós somos PMDB. E nós votamos por Lula por causa do Bolsonaro, porque a primeira eleição não votou para presidente. Porque era o Lula e o Bolsonaro, ele não gostava de nenhum dos dois. Eu votei pro Bolsonaro, me arrependi amargamente. Como é que ele via esse período depois da eleição? Como é que ele via o futuro? Ele não acreditava muito, não. Ele votou pro Pedroca e eu votei pro Juliano. Porque aí a gente não era ferrenho em ninguém, entendeu? Sim. A gente não era igual na época que era o PMDB, que a gente não abria a mão de jeito nenhum, né? Aí eu votei no Juliano e ele votou no Pedroca. O que ele esperava que São João? O que ele queria com São João? Ele tinha um sonho muito grande de construir uma escola técnica, período integral. A coisa que mais me preocupa é eu num desfile de 19 de julho, quando tu vê dezenas, centenas de crianças desfilando. Ali está uma criança de 7 anos e está um jovem de 13, 14, fazendo o ensino complementar. Bota 6 anos ali, de 14 está com 20. Talvez já esteja até casado. Entendeu? A moça já está casada, com certeza. E aí eu te pergunto, é uma geração que precisa de formação. Hoje São João Batista, para evoluir mesmo, precisava buscar uma escola técnica de nível de ensino complementar, onde o teu filho, meu neto, entra às 7 horas da manhã e sai às 6 da tarde. Um período ele aprende a ler, escrever, geografia, matemática, língua portuguesa e ciência, e o outro período aprende uma profissão. Modelista, pintor, eletricista, encanador, mecânico, aquilo que ele tem aptidão para fazer, entendeu? Até servente de pedreiro, ou pedreiro, seja lá o que for, mas ele sai lá apto a uma profissão, já sai pronto para o mercado do trabalho. Precisa, né? Ele sonhava com isso. E ele dizia até qual era o terreno que ele ia desapropriar. Diz que ia pagar o valor justo, mas ia desapropriar ali para cima, ali na Tajuba 2. Tajuba 2. Ele sabia até qual era o terreno que ele ia desapropriar. Uma escola grande. Tanto é que a Alice foi ele que construiu, né? Isso. O Gilberto começou, não acabou, ficou no espinhaço e ele acabou a escola. Ele construiu várias escolas em São João.
vários postos de saúde. Ele era muito dedicado na saúde também. Ele, de manhã ele levantava, saía de pé e ia direto para o posto de saúde conversar com as pessoas. Todo mundo lembra isso hoje. O Noga estava sempre lá no posto conversando com a gente. Depois ele ia para a prefeitura. Ele encontrava um monte de gente, conversava com um monte. Ele saía cedo de casa. 5 horas, 5h30, o Noga já estava na estrada. Ele levantava cedo, era um homem de levantar cedo, ele não dormia muito. O Noga era um homem que dormia pouco. Ele era muito preocupado com as coisas, entendeu? Eu já não. Eu entrego na mão de Deus e deixo. Amém. Eu confio. Meus filhos eu entrego na mão de Deus, eu não me preocupo com eles. A minha família. Entrego na mão de Deus e descanso. Eu não perco uma hora de sono por ficar pensando em filho e nada. Eu durmo. Boto a minha cabeça no travesseiro e durmo, descansada. É isso. E não tenho consciência pesada de nada, porque também não tenho maldade nenhuma com ninguém. Eu gosto de todo mundo, eu amo todo mundo. O Noga, ele amava o povo de São João Batista. Ele amava São João. Ele tinha verdadeiro amor por todo mundo, consideração. O amigo dele não ficava na rua por nada do mundo. Não deixava amigo na beira da estrada. Tanto é que o secretário dele, ele botou... Tinha pessoas estranhas, mas a maioria era amigo dele. Estranho, mas de São João, né? Não de fora de São João. Secretário fora de São João, que não conhece São João, não conhece o nosso povo. Isso nós não merecemos isso. Né? Esse era o Noga. Esse era o Noga. Noga que amava São João Batista. Para a gente encerrar, um recado pro batistense. Tá falando com o batistense agora. Olha, eu espero que o povo batistense comece a fazer uma análise profunda, um exame de consciência bem profundo, ver como é que está o nosso município e na próxima eleição que ele tome uma decisão sábia, inteligente, que não deixa se perder pelo egoísmo, pelas fake news, pelas mentiras. Procure saber qual é a verdade, aquilo que vai trazer benefício ao nosso povo e à nossa gente. Nós precisamos reconquistar nossa saúde, nós precisamos buscar nossa dignidade de emprego, porque o emprego é que vai engrandecer, que vai desenvolver o nosso município. Então nós precisamos que o nosso povo, nessas eleições que vem agora, escolha as pessoas certas, faça um exame de consciência, uma análise profunda da vida dos últimos 15, 20 anos de São João Batista e procura a eleger uma pessoa com responsabilidade, não aventureiro, mas pessoas com responsabilidade. É o que eu desejo ao nosso povo e à nossa gente.